Nesse vídeo eu vou responder as 10 principais dúvidas do investidor que está começando agora nos fundos imobiliários. Eu separei aqui as principais dúvidas que eu recebo aqui no canal, nos comentários. Eu resolvi então trazer essas 10 perguntas para te responder de uma maneira fácil e tranquila para que você entenda. E sabe, uma dessas perguntas é aquela dúvida que está te impedindo de começar a investir nos FIs. E a minha ideia é te trazer, esclarecer essas dúvidas para que você comece, para que você invista sempre com segurança, tranquilidade e visão de longo prazo. Então bora lá, vamos ver quais são essas principais dúvidas. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Estou postando vídeos novos sempre na quarta-feira e também no sábado, sempre falando sobre fundos imobiliários, ações, investimento no exterior. E claro, um foco aqui bem grande em fundos imobiliários. Eu te ensino, tenho vídeos aqui te ensinando a investir nos FIs literalmente do zero, pegando e desenhando a sua carteira, montando a sua carteira do zero com pouco dinheiro. Então eu vou te pedir duas coisas: se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube e você sempre recebe as notificações quando eu soltar um vídeo por aqui. E bora lá, então vamos ver as principais dúvidas que a maioria das pessoas tem. E beleza, a primeira pergunta, aquela que eu mais recebo aqui no canal, é por que investir em fundos imobiliários se nós temos LCIs, LCAs ou um próprio CDB rendendo exatamente a mesma coisa? Eu deixo meu dinheiro parado na renda fixa, eu estou recebendo a mesma coisa que um fundo imobiliário me traria. Bom, eu já falei várias vezes aqui no canal, hoje a taxa Selic está em 12,75% e ela está baixando, ela já esteve em 13,75%, já baixou 1% e para o final do ano ela tende a ficar ali em 12%, já com projeções para o ano que vem dela baixar ali para 10, 9,5%. Claro que existem vários outros fatores externos, mas a tendência, a previsão para essa taxa Selic é de ficar ali em torno de 9,5%, 10%. Ou seja, num curto, médio prazo, essa taxa Selic ela vai baixar consideravelmente. E as pessoas que estão acostumadas a investir ali naqueles LCIs, LCAs, que estão pagando excelentes rendimentos agora, ali na frente, daqui a um ano, já não vai estar mais pagando aquele 1% ao mês. E aí as pessoas vão começar a olhar para os fundos imobiliários pensando em tirar o seu dinheiro da renda fixa e migrar eles para os FIs. Nesse momento, lá na frente, quando essas pessoas forem fazer isso, os FIs já vão ter se valorizado bastante. Então, em resumo, são investimentos diferentes. Fundos imobiliários são investimentos que têm mais risco, eles estão na bolsa de valores, a gente está investindo em imóveis para um longo prazo. Renda fixa é um outro investimento que traz segurança, que traz uma certa previsibilidade e que vai acompanhar muito a taxa Selic. Nos fundos imobiliários a gente tem um ganho duplo, a gente pode ter um ganho de valorização do preço, da cota daquele fundo imobiliário, mais os dividendos mensais. Então a gente não tem que olhar só para os dividendos e comparar com a rentabilidade da renda fixa. São os dividendos mais a valorização da cota que vem com o tempo. Eu investiria em fundos imobiliários, eu montaria uma carteira diversificada com renda fixa, com fundos imobiliários, mas eu não deixaria de ter os FIs, que são excelentes geradores de renda passiva. Tem sempre aquele dinheiro entrando todos os meses, isso é muito bom e traz uma tranquilidade enorme para nós como investidores. A gente sabe que tem aquele dinheiro chegando para a gente reinvestir e ir criando aquela bola de neve e montando o nosso patrimônio com o tempo. E aí vem uma segunda pergunta também muito importante, que é como a gente analisa um fundo imobiliário. Como que eu vou fazer isso? Bom, existem 3 sites principais que eu utilizo para analisar um fundo imobiliário, que é o Funds Explorer, o Status Invest e também o Investidor Desk. Qualquer um desses sites a gente pode pesquisar pelo fundo imobiliário, pelo código dele, como por exemplo o MXRF11, que é o queridinho da galera, tem mais de 900 mil investidores. Então a gente pesquisa pelo código, vai ter ali todas as informações, o preço, o dividendo, mas principalmente a gente tem que ir atrás do relatório gerencial. É nesse relatório, esse PDF que a gente baixa, que a gestora, a administradora daquele fundo imobiliário, ela vai estar ali mostrando em detalhes tudo que está sendo feito no fundo imobiliário. Então, se eu estou olhando um fundo novo, um fundo de shopping centers, nesse relatório gerencial, ele vai ter listado todos os imóveis ali direitinho, as porcentagens que aquele fundo imobiliário tem em cada um dos shoppings, aonde que são localizados esses imóveis. Então, é muito importante que a gente veja sempre o relatório gerencial dos fundos imobiliários. É ali que a gente tira as nossas maiores dúvidas, a gente entende o que é aquele FI, o que ele faz, qual setor que ele atua. E falando em setor, nós temos uma terceira pergunta, que é qual setor que a gente deve começar a investir nos fundos imobiliários. Aqui não tem uma resposta muito certa, mas eu diria para você olhar esses 5 setores que são considerados os principais, que é o setor de shopping centers, de galpões logísticos, de prédios comerciais, de renda urbana e também os CRIs, que são esses FIs de papel, que investem ali mais atrelado à taxa Selic. Esses são os 5 principais setores que a gente tem e eu começaria com eles. O mais fácil de entender seria o setor de shopping centers. A gente tem um acesso aos shoppings, a gente entende a dinâmica, a gente sabe que aquele shopping tem várias lojas, essas lojas elas pagam um aluguel para estar ali, então o fundo imobiliário ele recebe esse aluguel dessas várias lojas, desses vários shoppings que ele tem espalhados pelo Brasil, recebe todo esse aluguel e distribui para nós que somos os acionistas, nós que somos os investidores daquele fundo imobiliário. Veja que é mais simples a gente entender esse setor de shoppings e aí a gente pode ir expandindo e indo para os outros setores também. E já que eu falei desse setor de papel, esse de CRIs, existe uma outra pergunta, a quarta pergunta mais feita,
é a diferença dos FIs de tijolos e os FIs de papel. Bom, os FIs de tijolos são aqueles FIs que possuem imóveis reais, físicos. A gente tem dentro do portfólio vários shoppings, vários galpões logísticos, vários prédios comerciais. Já os FIs de papel, esses de CRIs, eles possuem crédito. Esses CRIs eles são certificados e recebíveis imobiliários. Ou seja, ele é um crédito que é dado para o setor imobiliário. Uma empresa lá do setor imobiliário, ela vem, ela pega esse dinheiro e vai fazer uma construção, vai fazer um condomínio, vai fazer um prédio. Ela pega esse dinheiro, faz a sua construção e ela vai pagando essa dívida com juros. Por isso que os FIs de papel, esses de CRIs, quando a Selic estava ali em 13,75 e também a inflação descontrolada aqui no Brasil, eles estavam pagando muitos dividendos, porque essas empresas que pegaram dinheiro, elas tinham que pagar a inflação mais 6, inflação mais 10, ou então o CDI, que praticamente é a taxa Selic mais 2, mais 5, ou seja, eles estavam pagando muitos juros. É aqui que nós temos essa diferença. Os FIs de tijolos, eles são mais seguros, eles possuem imóveis reais, físicos, e os FIs de papel, geralmente nós temos ali os CRIs, que são esse crédito, que são mais arriscados, mas que pagam um pouco mais de dividendos. Além dos FIs de CRIs, nós temos os FIs de FOFs, que é o Funds of Funds, que é um fundo imobiliário que investe em vários outros FIs. Existe essa separação, os FIs de tijolos e os FIs de papel. E aí vem uma outra pergunta, por que investir nos FIs de tijolos, sendo que os FIs de papel, eles pagam muito mais dividendos? A resposta é simples, é o risco. Se a gente montar uma carteira só de FIs de papel, eles estão pagando mais dividendos no momento, mas eles são bem mais arriscados. E muita gente fez isso agora em 2021, 2022, montou uma carteira só de papel, só de CRIs, e tinha lá HCTR, DEVA, TORD, vários FIs que deram problema, que deram calote. Essas empresas que pegaram esses créditos, esses CRIs, acabaram não pagando essas dívidas, e aí o fundo imobiliário levou um calote, e isso é muito ruim. Esses fundos caíram mais de 50% na bolsa, então a gente não quer isso. Os FIs de CRIs, eles possuem muito mais risco, a gente tem que selecionar bem eles, mas os FIs de tijolos, eles pagam um dividendo menor, mas eles também se valorizam com o tempo. São imóveis. Quando você compra uma casa, um apartamento, conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo o reajuste da inflação em cima daquele imóvel. Quando a gente compra FIs de tijolos, a gente também tem esse reajuste da inflação nos imóveis, o que reflete no preço daquele FI de tijolo. A gente compra um FI, por exemplo, a R$100, dali na frente ele pode estar valendo 110, 115, porque é o reajuste da inflação que está sendo passado para aqueles imóveis e isso reflete no preço daquele FI. E os dividendos eles ficam um pouco mais baixos, porque ali a gente tem um ganho duplo. O preço pode se valorizar e também o reajuste dos aluguéis vai acontecendo com o tempo. Então a gente tem esse ganho duplo, sendo que os FIs de papel eles pagam muitos dividendos, mas a sua cota geralmente fica parada ali em torno de R$100, baixa um pouquinho, sobe um pouquinho, mas fica naquela média, ela não tende a crescer no longo prazo. A próxima pergunta é qual o problema de investir olhando somente para o dividend yield? O dividend yield são os dividendos, aquilo que ele paga por mês. Muita gente vai nesses sites que eu falei, Status Invest, o Funds Explorer, faz uma busca ranqueando ali pelo dividendo e vai simplesmente investe nesses FIs que estão pagando muitos dividendos. Aí você está tomando um risco muito elevado para sua carteira. Se você montar uma carteira só desses FIs, olhando somente para os dividendos, pode ser que você invista em FIs que estão tendo muitos problemas. Esse dividendo alto sempre reflete num risco mais elevado. Então nunca invista somente olhando para o dividendo. A gente tem que equilibrar a carteira, ter FIs de papel e também FIs de tijolos, mas uma porcentagem maior sempre para os FIs de tijolos que são mais seguros. Então eu diria, monte uma carteira ali com 80% em tijolos e ali 20%, 30%, quem sabe, nesses FIs de papel que tem um risco maior e que tem um dividendo também maior. Mas nunca invista olhando somente para o dividendo, pois aí você vai estar tomando um risco muito grande e isso pode dar um prejuízo bem grande no seu patrimônio. Uma outra pergunta muito feita aqui é quantos FIs que eu devo ter na minha carteira? Eu recomendo que você tenha ao menos 5 FIs quando você está começando. Você já monta uma carteira ali com 5 FIs. É fácil de fazer isso porque hoje existem FIs na base dos R$10. Antigamente existiam somente FIs na base de R$100. Então para você ter 5 fundos imobiliários você tinha que ter ao menos R$500 para investir. Hoje com R$50 a gente já consegue fazer esses investimentos. Então eu diria que já de início, já de cara você tem ali 5 fundos imobiliários, já montar a sua carteira. Agora, conforme você vai aumentando o seu patrimônio, você vai ganhando mais experiência, você vai adicionando outros FIs, esses de base de R$100, eu diria que uma carteira ali legal seria entre 8 e 12 fundos imobiliários. Aí você já consegue ter uma diversificação bem interessante nesses vários setores. Não adianta a gente colocar também o nosso dinheiro em FIs somente de um setor, a gente tem que diversificar entre vários setores. Se a maior parte da sua carteira está em fundos imobiliários, 80% da sua carteira é fundos imobiliários, aí você aumenta esse número de FIs, você coloca ali 20, 25 fundos imobiliários. Uma outra pergunta também é quantos reais que eu posso montar uma carteira? Qual o valor para começar a investir nos fundos imobiliários? Bom, eu te falei agora um pouco que existem esses FIs na base dos R$10. Isso vem acontecendo nos últimos anos, essa democratização, esse acesso mais fácil aos fundos imobiliários. Então hoje a gente consegue investir como, por exemplo, o MXRF
2011, a gente tá ali na faixa dos R$10. O Vino 11 também, um fundo de prédios comerciais. Nós temos o Kisu 11 também, um fundo que investe em vários outros fundos imobiliários. Simplesmente com R$50 você já consegue montar uma carteira com esses 5 fundos imobiliários. E eu montei um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima caso seja de seu interesse. Dá uma olhadinha ali que eu te ensino exatamente isso, como você monta essa carteira com R$50. Uma carteira de fundos imobiliários com pouco dinheiro, com R$50. E ainda pro final aqui das últimas duas perguntas, uma que vem surgindo muito agora é sobre os fiagros. Será que vale a pena a gente investir também nos fiagros? Sim, vale muito a pena a gente investir nos fiagros. Os fiagros, eles são muito parecidos com os fundos imobiliários. A diferença é que o dinheiro ele vai pro setor do agronegócio. Eles foram criados a partir da mesma lei, mas os fiagros eles são bem mais recentes. Eles foram criados agora em 2021, sendo que os fundos imobiliários eles já têm uma longa história. Então os fiagros eles vêm agora de 2021. Eles são bem mais recentes, por isso também um pouco mais arriscados. A maioria dos fiagros eles são de papel, são de CRAs. Lembra que eu falei dos CRIs, que são certificados recebíveis e imobiliários, aquele crédito para o setor imobiliário. Aqui nos CRAs é um certificado recebível do agronegócio, ou seja, um crédito também, mas que vai pro agronegócio. Eles são arriscados, mas eles vêm pagando dividendos muito absurdos, de 15%, 16% ao ano. Então, na minha opinião, sim, vale a pena a gente investir neles, principalmente para dar uma diversificada também nos nossos fundos imobiliários. Ter ali 1, 2 fiagros, uma porcentagem menor da carteira, com certeza, porque eles são mais arriscados, mas eles vêm pagando ótimos dividendos. Isso pode elevar os teus dividendos, a média de dividendos que você vem recebendo ao longo do tempo. Mas, claro, uma porcentagem menor da sua carteira exposta aqui aos fiagros. Mas sim, vale a pena, eu acho muito interessante. O setor do agro é muito importante para o país, também junto com o setor imobiliário. E a pergunta mais polêmica que eu deixei para o final, que é até quando a gente vai ter essa isenção nos dividendos? Quando a gente recebe esses dividendos mensais aqui com os fundos imobiliários, esse dinheiro ele vem isento do imposto de renda. É um dinheiro limpo que chega na nossa conta e a gente faz o que a gente quer. Geralmente a gente reinveste esse dinheiro para estar recebendo cada vez mais dividendos. Mas esse dividendo, esse dinheiro, ele vem limpo, isento. E a gente sabe que o governo ele quer taxar, já criou vários impostos e sempre querendo arrecadar mais dinheiro para a máquina, pro governo, pro estado. Aqui nós temos essa possível taxação dos dividendos dos fundos imobiliários. Isso já foi discutido no passado, não passou, não foi adiante. Isso vai ser discutido novamente e a gente não tem como saber se isso vai acontecer ou não. Eu continuo investindo nos fundos imobiliários, a gente vai aproveitando essa isenção do imposto de renda e se caso acontecer essa taxação, o mercado ele vai se adaptar, os preços dos fundos imobiliários eles vão dar uma oscilada, mas o importante é que a gente vai sempre comprando, a gente sempre mantém os nossos fundos imobiliários pensando no longo prazo, lá para frente, justamente para a nossa aposentadoria. Então, se vier essa decisão de taxar os dividendos, o mercado vai ter que se adaptar, mas eu sigo firme, sigo investindo nos fundos imobiliários, pensando na minha liberdade financeira, na minha aposentadoria. Lá na frente, daqui a 10, 20, 30 anos, eu vou acumulando meu patrimônio para receber muita renda passiva, muitos dividendos todos os meses. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um outro vídeo aqui do lado, te mostrando exatamente como montar uma carteira de fundos imobiliários do zero. A gente desenha uma carteira de fundos imobiliários sempre com segurança, visão de longo prazo, uma carteira conservadora para que você comece também a sua carteira de investimentos. Então dá uma olhadinha nesse vídeo. Meu muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem, falou!